Tenho notado que os alunos têm tido dificuldade em resolver circuitos mistos de resistores. Então resolvi fazer este vídeo com a resolução comentada no circuito. Este cai na tela. Primeiro vamos entender o circuito. Também podemos dizer que vamos ler o circuito. Temos uma fonte de 450 volts AVF, esta aqui, fornece a corrente IF. Saindo da fonte VF, seguindo a corrente IF, temos um resistor R1 de 5 ohms em série com a fonte, pois a corrente IF que sai da fonte passa somente pelo R1. Depois, a corrente IF é igual à corrente I1 em outras duas correntes, a I4 e a I2. A corrente I2 passa por dois resistores em séries, o R2 de 10 ohms e o R3 de 20 ohms. Note que a corrente I2 é igual à corrente I3. Já a corrente I4 passa somente pelo resistor R4 de 15 ohms. No final, as correntes I3 e I4 se somam, se juntam para formar novamente a corrente IF que retorna à fonte. Para resolvermos o circuito, precisamos calcular todas as correntes e todas as tensões do circuito. Neste momento, sabemos somente a tensão VF da fonte, 450 volts, e os valores de cada resistor individualmente, o R1, o R2, o R3 e o R4. O ponto de partida para calcularmos é primeiro calcular a resistência equivalente total do circuito. Como o R2 está em série com o R3, usando a fórmula para cálculo da resistência em série, temos R3 é igual a R2 mais R3. R2 10 ohms, R3 20 ohms, a resistência 2,3 20 ohms. Temos a primeira resistência equivalente parcial. Agora note que essa R2,3 está em paralelo com a R4. Usando a fórmula de resistência, duas resistências em paralelo, temos R4 vezes R2,3 divididos por R4 mais R2,3. R4 15 ohms, R2,3 30 ohms, no final 10 ohms. Chegamos na segunda resistência equivalente parcial, a R234. Note que essa última resistência, a R234, está em série com R1. Então, usando novamente a fórmula de resistências em série, somamos o R1 com o R234 e obtemos a resistência equivalente do circuito, 15 ohms. Com a resistência equivalente total calculada, podemos agora calcular o valor da corrente IF da fonte. IF é o resultado da aplicação da fonte VF sobre a resistência equivalente total. Assim, usando a lei de Ohms, temos o seguinte: IF é igual a VF dividido pela resistência equivalente total. VF 450 volts dividido por 15 ohms, temos IF de 30 amperes. Agora que calculamos a corrente IF, podemos calcular a corrente I1. Como vimos no começo,
corrente IF é igual à corrente I1. Então, I1 é igual à corrente IF, que é igual a 30 amperes. Agora, podemos calcular a tensão V1 em cima de R1. A queda de tensão V1 é o resultado da passagem da corrente I1 pelo resistor R1. Assim, usando a lei de Ohm, temos V1 igual a I1 vezes R1. I1 30 amperes, R1 5 ohms, temos 150 volts para V1. Podemos calcular a tensão V4 e a corrente I4 em R4. Entre os pontos A e B do nosso circuito, temos 450 volts, que é a tensão da fonte. Já calculamos a tensão entre os pontos A e C, que é o valor de V1. Sabemos que um circuito série, a soma das quedas de tensão em cada resistor é o valor da tensão da fonte. Então, como VF está em série com V1 e com V4, fica V1 mais V4 igual ao valor da fonte. Isolando V4, temos V4 igual a VF menos V1, que é igual a 300 volts. A corrente I4 é o resultado da tensão V4, que acabamos de calcular, sobre o resistor R4. Assim, utilizando a lei de Ohms, temos I4 é igual a V4 sobre R4, o que dá um I4 de 20 amperes. Agora, podemos calcular I2 e a tensão V2 sobre o resistor R2. Sabemos que a soma das correntes que entram em C é igual à soma das correntes que saem em C. Assim, I1 que entra em C é igual a I2 mais I4 que saem de C. Então, isolando o I2, temos I2 igual a I1 menos I4, o que dá um I2 de 10 amperes. Agora podemos calcular a tensão V2, que é o resultado da corrente I2 passando no resistor R2. Utilizando a lei de Ohm, temos o seguinte: V2 igual a I2 vezes R2, o que dá um V2 de 100 volts. Agora podemos calcular a corrente I3 e a queda de tensão V3 em cima do resistor R3. Note que a corrente I2 é igual à corrente I3. Então, I3, que é igual a I2, que é igual a 10 amperes. A queda de tensão V3 é o resultado da passagem da corrente I3 pelo resistor R3. Assim, usando a lei de Ohm, temos
V3 é igual a I3 vezes R3, o que dá um V3 de 200 volts. Assim, calculamos todas as correntes e todas as tensões. Mas agora, como saber se os cálculos estão certos? Nós sabemos que num circuito série, a soma das tensões tem que ser igual à tensão da fonte. Então, se somarmos a tensão V1 com a tensão V4, isso é igual à tensão da fonte. De fato, 150 mais 300 dá 450 volts. Na outra parte do circuito, se somarmos a tensão V2 com a tensão V3, tem que dar o valor de V4. De fato, 100 volts mais 200 volts, temos 300 volts. Nosso circuito está calculado corretamente. Assim, agora podemos comparar o circuito inicial, onde conhecíamos tão somente a tensão da fonte e os valores de cada resistor individualmente, com o circuito final, onde conhecemos todas as tensões e todas as correntes e a resistência equivalente total. Até a próxima!